Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Juízes. Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7. Sabe, nós vivemos uma cultura que quase sempre associa grandeza à quantidade. Geralmente o que as pessoas pensam, de uma forma geral, todos nós pensamos, na nossa cultura, é quanto mais gente, melhor. Quanto mais recursos, melhor. Quanto mais influência, melhor. Quanto mais estrutura, melhor. Quanto mais seguidores na minha rede social, melhor. Quanto mais dinheiro no banco, melhor. Quanto mais apoio, melhor. Sabe, humanamente falando, isso parece fazer sentido, é óbvio, né? Se você parar para pensar, quanto mais, melhor. Geralmente, como igreja, o que a gente pensa? Bom, se a gente tivesse mais pessoas aqui, nós faríamos mais. Talvez a sua família, às vezes você pense assim, se a gente tivesse mais dinheiro na família, nossa família teria um pouco mais de paz, seria um pouco mais feliz. Geralmente pessoas que lideram alguma área na empresa, se eu tivesse mais apoio, talvez eu teria mais coragem para fazer as coisas. Um cristão geralmente pensa, se as circunstâncias fossem melhores, eu ia ser um crente melhor, eu ia obedecer com mais firmeza. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é para uma palavra que Deus dá a um personagem bíblico que vai na contramão disso. Na minha opinião, é uma das palavras mais desconcertantes da Bíblia. E ela está exatamente nesse texto, de Juízes, capítulo 7, os versos de 1 a 9. E é esse texto que eu quero ler com você. Juízes, capítulo 7, versos de 1 a 9. Você achou? Diga amém. Você não achou? Diga peraí. Estou esperando. Eu fiz até o contrário. Dei o texto, fiz a introdução para dar tempo. Mas é assim mesmo. Amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. De madrugada, Jerubaal, isso é Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, preste atenção, e se eu fosse você, grifava isso na sua Bíblia, você gosta de anotar. O que é que Deus disse para Gideão? Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, preste atenção, 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem água lambendo-a como faz um cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas às suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão, levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Você tem gente demais. Sabe, isso parece aparentemente um absurdo, né? Porque Gideão não estava diante de um desafio pequeno. Eu não sei se você já leu o Antigo Testamento ou já estudou, mas se você está familiarizado com isso, você vai saber que os midianitas eram um dos povos mais populosos daquele tempo e que lidavam com quem o povo de Israel tinha que enfrentar. O próprio livro de Juízes vai descrever os midianitas como uma multidão incontável. Uma outra descrição que o livro de Juízes faz dos midianitas é que eles eram como uma praga de gafanhotos, com camelos numerosos como a areia do mar.
E quem é Gideão, esse líder que está do outro lado? Você lembra da história de Gideão? Gideão não é aquele sujeito líder inspirador e carismático, não. Quando você lê o começo da história de Gideão, se você ler nos capítulos anteriores, Gideão é um homem extremamente inseguro. Quando Deus chama Gideão, onde é que Gideão está? Gideão está num lagar, num lugar escondido, com medo de quem? Dos midianitas. E é interessante que ele é tão inseguro que quando Deus chama Gideão, uma das primeiras perguntas que ele faz é: se o Senhor está conosco, por que a gente está sofrendo? Se o Senhor está conosco, por que os midianitas estão arrebentando com a gente? E o que é pior, quando Deus diz: não, eu vou estar com você, eu vou te dar a vitória. Gideão é tão inseguro, é tão incrédulo, que Gideão faz o que com Deus? Ele pede sinais. Ele diz: bom, tudo bem, eu acredito no Senhor, mas se for o Senhor mesmo, dá alguns sinais aí. Sabe, Gideão não começa a sua história como um herói, destemido, inspirador. Mas Gideão começa como alguém frágil, alguém hesitante, alguém cheio de perguntas. E é interessante que depois desse chamado de Deus, e de tudo isso de se desenrolar, Deus chama Gideão, Gideão entende, e aí todo um processo que acontece, ele vai lá e derruba alguns altares e alguns postes ídolos pagãos da casa do seu pai, da sua família. Gideão ganha uma moral danada, Gideão ganha inclusive um exército de 32 mil homens. Gideão diz: agora então, nós estamos preparados pelo menos para lutar com os midianitas, estamos preparados pelo menos para tentar enfrentá-los. E aí quando Gideão diz: tá bom, nós vamos enfrentar os midianitas, Deus olha para Gideão, Deus olha para aquele exército de 32 mil homens, e o que Deus diz para Gideão? Você? Mas o que você faria? Estava indo tão bem, Jeová, eu estava quieto, no meu canto, escondidinho, covarde, medroso, confuso, eu não mexia com ninguém, ninguém mexia comigo. O Senhor me chamou, o Senhor me colocou diante de um desafio, de um projeto, tá? Eu até duvidei, fiz alguns votos, o Senhor alguns testes, né? O Senhor deu sinais, então o Senhor me enchi de coragem, assim, eu estou até animado, sabe? Eu consegui mobilizar um exército, tem 32 mil homens que acreditam que eu sou chamado pelo Senhor para isso, e o Senhor vem dizer para mim que tem gente demais, sabe? O problema aqui não era militar. Por que Deus diz isso para Gideão? Porque o problema aqui é espiritual. Deus não estava preparando Israel para vencer uma batalha. Deus estava ensinando e queria ensinar aquele povo, ensinar para mim e a você, que a gente não pode roubar a glória da vitória que é de Deus. O próprio texto que a gente leu diz isso claramente. Sabe qual é a grande lição nesse texto? Às vezes, e só às vezes, Deus diminui os nossos recursos, Deus nos tira coisas, ou nos gera algumas privações e necessidades, para aumentar a nossa dependência dEle. Às vezes situações adversas, às vezes circunstâncias acontecem, não é para nos envergonhar, não é para nos enfraquecer, não é para te humilhar, mas é para aumentar a nossa dependência dEle. Sabe o contexto de Juízes? Para você que conhece, deixe-me lembrar, e para você que não conhece, deixe mostrar para você. Era um contexto onde basicamente o que acontecia era o seguinte: o povo de Deus se afastava de Deus. Quando ele se afastava de Deus, o que acontecia? Deus permitia que os inimigos viessem e oprimissem esse povo. O que o povo faz? Se arrepende, clama por socorro, Deus levanta um libertador. Esse é o tema do livro dos Juízes. Ele levanta um juiz, ele levanta um libertador, e aí o povo experimenta o livramento de Deus. Algum tempo se passa, o que acontece? O povo volta a se afastar de Deus. Qualquer semelhança com a minha vida e com a sua não é mera coincidência. Qualquer semelhança com a nossa caminhada não é mera coincidência. É nesse contexto que Gideão vai aparecer. Sabe, Israel está debaixo da opressão dos midianitas. Os midianitas eram inimigos terríveis. Eles invadiam e saqueavam tudo. O texto diz e a história diz que eles empobreciam o povo. Eles saqueavam plantações. O povo tinha que se esconder. Você vai encontrar, no contexto onde Gideão é chamado, o povo escondido em cavernas. O povo amedrontado. Gideão está dentro de um lagar, que era um lugar de pisar uvas. Ele estava lá mexendo com trigo, lá. Ele estava escondido, o povo acovardado. E Deus chama então Gideão para libertar esse povo. Mas antes de libertar Israel dos midianitas, Deus precisava libertar Israel. Deus precisava libertar o seu povo de algo muito mais profundo, da autoconfiança.
da idolatria da força, da tendência de tomar para si a glória que pertence somente a Deus. Esse é o pano de fundo dessa conversa que Deus tem com o Gideão. Esse é o pano de fundo dessa conversa que parece completamente sem sentido. Caramba, se eu tenho uma batalha, se eu vou enfrentar um exército tremendo inimigo, e eu conseguir levantar 32 mil homens, eu espero que Deus faça, no mínimo o quê? Que Ele mande mais alguns, quem sabe até uns anjos de estepe. Mas Deus chega para mim e diz, você tem gente demais. Sabe, quando a gente olha para esse texto, alguns princípios que Deus ensina para Gideão, Ele ensina para nós essa noite, sobre ter gente demais. Sabe, Deus começa confrontando Gideão com a sua falsa segurança. Ele por 2 vezes vai dizer, ei, é demais o povo que está com você. Você tem gente demais. É interessante que Gideão, quando ele é encontrado por Deus, no comecinho aí, se você olhar o versículo 1 do capítulo 7, ele está num lugar que é chamado Fonte de Arode. O nome Arode, a palavra Arode no hebraico, está ligado à ideia de medo. Sabe, de tremor. Então é interessante, né, que o Gideão está perto da fonte do medo. Ele está pronto para enfrentar um inimigo assustador. De um lado está Gideão e seus homens. Do outro lado, no vale estão os midianitas. Então, aos olhos humanos, Gideão estava até em desvantagem. Só para você entender. Se calcula que os midianitas nessa altura eram mais de 100 mil homens. Eram mais de 100 mil soldados. Gideão já estava em desvantagem. Se você acha que 32 mil era muito, já era pouco. Os midianitas eram muito mais numerosos. Na verdade, o Gideão precisava de mais gente. Gideão precisava de mais estratégia. Gideão precisava de mais arma. Gideão precisava de mais segurança. Mas o que é que Deus disse para Gideão? Você tem gente demais. Você já se sentiu assim, não? Você está pedindo, Deus, eu preciso mais, e vem pancada e perde. Eu preciso de mais isso, aí você perde. Preciso de mais apoio, você perde o apoio. Você precisa de mais saúde. Sabe, essa frase de Deus para Gideão, ela revela que Deus estava enxergando algo que Gideão talvez não enxergasse. O perigo maior de Gideão não era perder a batalha. O perigo maior de Gideão naquele contexto era ele vencer a batalha e perder a consciência de que era Deus quem tinha dado a vitória. Porque do jeito que Gideão estava, a confiança dele estava nos 32 homens. A confiança dele estava naquilo que já tinha acontecido, talvez na sua trajetória, que história bonita, né? Sujeito que estava escondido lá, acovardado, tremendo de medo. De repente ele é o cara, ele é o líder, ele tem 32 mil. De repente, se Deus desse a vitória com esses 32 mil, ele ia se achar, tá vendo? Glória a mim, glória ao meu nome, tá vendo? Olha a minha história, vou escrever um livro, a biografia de Gideão, do lagar à vitória. Ele ia ficar famoso, ia criar uma página, talvez ia criar um podcast, lições de Gideão, ia criar um método CIS gideônico, né? Como usar o empoderamento da mente para vencer batalhas. Talvez ele ia arrebentar. Sabe quantas vezes Deus nos permite perder? Não porque Ele não queira dar a vitória, mas para que ao dar a vitória, você entenda que a vitória vem dele, não é resultado do seu esforço, da sua capacidade, do seu recurso, da sua inteligência. Se você observar o texto, Deus vai dizer para Gideão, eu vou entregar os midianitas nas suas mãos. Mas o povo que está com você é demais. E se você observar o texto, ele vai dizer exatamente por quê. A fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. E aqui está o primeiro princípio que eu quero dividir com você, querido e querida. Guarde isso no seu coração. Deus não divide e jamais vai dividir a sua glória com a autossuficiência humana. Deus não divide e jamais vai dividir a sua glória com a autossuficiência humana. Deus sabia que se Gideão vencesse os midianitas com 32 mil homens, ele ia se achar. Mas sabe o que Deus queria? Que Israel dissesse, o Senhor nos livrou. Porque se você olhar o texto, é bonito olhar do lado de cá. Gideão não sabia, ninguém sabia, mas Deus já sabia que ele ia dar vitória ao povo. Deus já tinha decidido que ia dar vitória a Gideão. Deus já tinha decidido que ia arrebentar com os midianitas.
Deus já sabia o que iria acontecer. Então a questão não era se Deus podia ou não vencer, se Gideão podia ou não vencer, se ele tinha exércitos ou não. A grande questão que Deus queria ensinar a Gideão é: aconteça o que acontecer, não se esqueça que a glória tem que ser minha. Sabe, isso tem que ser um ponto decisivo para a vida de qualquer um de nós como cristãos. Nem sempre aquilo que você chama de bênção é de fato uma bênção. Às vezes aquilo que te dá segurança também pode alimentar seu orgulho. Ter dinheiro é uma bênção, ter emprego é uma bênção, ter uma empresa é uma bênção, ter sucesso é uma bênção, ter muitos seguidores na internet é uma bênção, ter uma carreira promissora é uma bênção. Pode ser uma bênção ou não. Porque muitas vezes aquilo que parece ser uma bênção de Deus pode ser aquilo que vai alimentar o seu orgulho. Sabe o que essa história ensina para nós? E deixa-me dizer, eu não estou aqui defendendo uma teologia da pobreza e da escassez, não. Porque Deus tem bênçãos, Deus tem promessas, Deus tem tudo que você precisa e não há nenhum problema nisso. A grande questão é que às vezes a abundância pode se tornar um altar para a autossuficiência. Às vezes a bênção, o emprego, o dinheiro, o sucesso, a saúde, a propriedade, podem se tornar um altar para a autossuficiência. Sabe, eu fico imaginando momentos que às vezes Deus diz assim, olha para a gente e diz: você está confiando demais na sua estrutura, hein? Você está confiando demais na sua experiência, hein? Cuidado. Olha, eu estou te dando, eu estou te abençoando, mas cuidado. Você está confiando demais no seu controle, no seu currículo. Você está confiando demais no planejamento financeiro que você fez para a sua aposentadoria, hein? Você está confiando demais nos seus diplomas, cuidado, hein? Você está confiando demais na aprovação das pessoas. Olha, você tem tabelas, planilhas e números? Cuidado, isso é importante. Mas cuidado, você pode estar confiando demais nos seus números. Eu creio que assim como aconteceu com Gideão, muitas vezes, é por isso que Deus permite, assim como permitiu uma redução no exército de Gideão, Deus, na sua vontade permissiva, permite. E Ele reduz apoio, Ele reduz alternativa, Ele reduz possibilidades, Ele reduz garantias humanas, não para te destruir, mas para te curar. Eu compartilhei com vocês, esse ano nós vivemos isso. Talvez, e só talvez o exame que eu fiz no meu coração, nós estávamos no processo todo que vivíamos aqui, no nosso planejamento, no que iríamos fazer, no quanto dinheiro, nas campanhas, talvez o empréstimo bancário, em tantas coisas, numa estratégia. E de repente isso como que começou a escorrer pelos dedos. E Deus talvez tenha dito ao meu coração: olha, você está confiando demais naquilo que você perdeu a confiança em mim. Você perdeu a confiança em quem eu sou, no que eu tenho feito, que sou eu que tenho sustentado essa obra, sou eu que cuido de vocês e a garantia da vitória está em mim, e não no que você é, e não no que você tem. Talvez hoje a sua maior luta não seja a falta de recursos. Talvez hoje a sua maior luta seja excesso de confiança nos recursos que Deus te deu. Tem gente que só obedece a Deus se tiver garantia. Tem gente que só serve a Deus se tiver reconhecimento. Tem gente que só avança se tiver apoio. Tem gente que só crê se Deus mostrar o plano inteiro. Tem gente que só consegue descansar se controlar todas as variáveis. Deixa eu dizer para você, meu irmão e minha irmã, Deus está ensinando para Gideão. E Deus quer ensinar para mim e para você hoje que a segurança de quem serve a Deus, a segurança do povo de Deus, não está no tamanho do exército, mas na presença do Senhor na batalha. A sua segurança não pode estar no tamanho do seu exército, no saldo da sua conta bancária, no seu tempo de experiência profissional, no seu conhecimento. A sua segurança precisa estar na presença do Senhor com você. Porque quando Deus está presente, pouco é suficiente. Mas quando Deus não está no centro, o muito ainda pode ser pouco. Talvez, para o que Deus está querendo te ensinar, você tem até recurso demais, conhecimento demais, currículo demais, e continua inseguro, continua desobediente, continua distante. Então o primeiro princípio que eu quero ensinar a você nessa noite, que a Bíblia ensina, é que Deus não divide a sua glória com autossuficiência humana.
A sua confiança não pode estar, a sua segurança não pode estar no tamanho ou na quantidade do que você tem. A sua confiança precisa estar na presença do Senhor no meio dessa batalha. Mas o texto continua. E ele diz que Deus então vai separar aqueles que estão com medo. Essa história é muito interessante, né? Porque ele tem 32 mil. E aí quando chega no verso 3, é muito engraçado. Ele diz: Gideão, você tem gente demais, vamos fazer o seguinte, pode dizer, todo mundo que tiver com medo pode ir embora. Você fica imaginando assim, não vai muita gente, os caras não vão passar essa vergonha, né? Bom, você já leu o texto comigo, você sabe o que aconteceu. O resultado é chocante. Eram 32 mil, 22 mil, eu fico imaginando quando o Gideão disse, todo aquele que estiver com medo, ia ter a gente, oba, aleluia, glória a Deus. Era isso que eu estava esperando. Eu fico imaginando os caras que foram dizer, meu Deus do céu, nós vamos morrer. Porque você imagina, eles eram 32 mil, eles conheciam os medianitas. Eles sabiam que era impossível, assim, ir para aquela batalha era de peito aberto para a morte. Era a oportunidade que eles precisavam para dizer assim, olha, não é que eu não queira ir, mas já que você falou quem está com medo, não é que eu estou com medo, eu estou assim, meio inseguro. Não é que eu estou com medo, é que eu não estou com aquela firmeza. Sabe, se você observar, são mais de 2/3 do exército que foram embora. Se já estava ruim com 32, imagina com 10. Agora deixa eu dizer, esse negócio não é novo, viu? Não foi Gideão que inventou isso. Se você quiser anotar e ler depois, Deus estabeleceu isso lá atrás, está lá em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 20, versículo 8, você anota ele depois. Quando Deus monta o povo dele, Deus deixa isso muito claro, está em Deuteronômio. Deus diz assim, toda vez que vocês forem para a batalha, quem tiver com medo, vaza. Não está desse jeito na Bíblia, mas é mais ou menos isso. Está na Bíblia, Deuteronômio 28. Deus tinha estabelecido esse padrão, tinha uma instrução, está escrito lá, o homem medroso volte para casa. Por quê? Está na Bíblia, para que ele não contaminasse o resto. Você imagina? Você vai para uma batalha, você vai para o campo de batalha, você olha para o lado do cara, eu vou morrer, nós vamos morrer. Você já andou de roda gigante, de montanha-russa? A pior coisa que tem é você ir com alguém que está com medo. É a pior coisa. Eu sou um cara medroso para essas coisas. Eu sou, assumo. Mas quando eu vou, a pose é plena. O sorriso, porque é terrível. Agora, eu já estou com medo, mas eu vou, por honra aos meus filhos, para não passar vergonha. Desde aquelas rodas gigantes enferrujadas que tem no bairro, até as montanhas russas que nós fomos em Orlando, eu vou. Agora deixa eu dizer para você uma coisa que é desesperadora para mim, porque eu me preparo, eu respiro fundo, os meninos, vão pai, eu vou. Aí eu chego na fila e tem alguém que só olha para o lado e está assim, ai meu Deus, eu vou morrer, você quer lá? Eu falei, meu Deus, aí meu medo vai embora, minha coragem vai embora. O resto de coragem que eu tinha juntado ali, vai embora. Porque você olha para o lado, imagina, você vai entrar, né? Tem medo de andar de avião. Você vai andar de avião, você entra no avião, você tem medo, mas está ali, né? Fazendo uma força danada para enfrentar aquela batalha. Você olha para o lado e tem alguém assim suando. Ai, meu Deus, né? Será que esse negócio é seguro? Será que vai cair? Você viu os índices, né? Quantas pessoas? Você viu esse acidente? A semana passada morreram 50. O que a Bíblia está dizendo é isso. Lá no início, Deus falou assim, todo homem medroso volta para casa para não contaminar os outros. Sabe por quê? Porque medo é contagioso. Uma pessoa tomada por medo, ela pode desanimar uma família inteira. Preste atenção nisso. Uma pessoa tomada por medo pode arrebentar com uma família inteira. Um líder que é dominado pelo medo, ele pode paralisar uma equipe inteira, na empresa, onde for, na escola. Uma igreja dominada por medo pode enterrar sua missão. E o que Deus quer fazer? Um coração dominado por medo pode transformar uma promessa de Deus em uma ameaça. Porque medo não é só emoção. Não sei se você sabe disso. Mas o medo, quando ele começa a governar você, ele se torna uma lente, um filtro. O medo faz o inimigo se parecer muito maior. Muito maior. O medo faz Deus parecer muito menor. E o medo faz a obediência parecer algo impossível. Já contei aqui da realidade que eu vivi quando eu era adolescente e vim a São Paulo. Lembra da história que eu contei? Fui dormir na casa da viúva, que tinha falecido.
A viúva que tinha falecido, eu e meus 2 amigos fomos dormir. Todo mundo foi para a casa das pessoas da igreja, nós estávamos no som, fomos tomar conta, dormimos na casa da velhinha que tinha falecido há uma semana. Jovem, 20 e poucos anos, não, de menos que isso, 18 anos. Corajoso, garotão do Rio de Janeiro. Estava tudo sob controle. Qual é o problema que tem de morar na casa da mulher que faleceu? Porque maior que está em nós que aquele que está no mundo. Aleluia! Até da 1 hora da manhã... E assim, você está deitado na sala e um negócio com a ponta, parece um dedo desse tamanho, vir na porta da casa e fazer té-té-té, té-té-té, té-té-té. O sangue de Jesus tem poder. Éramos eu e mais 2, os 3 de repente foram dormir num colchonete só. E abraçados. E abraçados. É isso que o medo faz. No dia seguinte nós descobrimos que era um galho, que era movido pelo vento e que batia na porta da casa. Mas naquela noite o medo nos fez pensar em tudo que a gente nunca disse acreditar. Sabe, é interessante que Deus não chama Gideão para humilhar os medrosos. Isso é muito importante. Deus permite que os medrosos voltem, porque Deus conhece a fragilidade humana, mas o texto está mostrando que a vitória que Deus tem, ela não está preparada para gente que tem medo. De gente que não está pronta para enfrentar os seus medos. A vitória que Deus tem, ela não vai ser construída por gente que tem o coração dominado pelo pânico. Então aqui está o segundo princípio que eu quero compartilhar com você nessa noite à luz da palavra de Deus. Guarde e escreva isso. Deus não precisa de uma multidão impressionada pelo inimigo. Deus precisa de gente que enfrente os seus medos na dependência dele. Deus não precisa de uma multidão de gente que está impressionada pelo inimigo, está com medo, será que vai dar, será que a gente vai conseguir, será que vai evangelizar, será que vai construir, será que a igreja vai crescer, será que vai ter dinheiro? Deus não precisa dessa gente. Deus precisa de pessoas que na dependência dele, reconheçam esses medos, mas os enfrentem. Mas os enfrentem. Porque quando ele pergunta, quem está com medo pode ir embora, o sujeito podia até dizer, eu tenho medo, mas eu vou ficar. Eu tenho medo, mas eu vou enfrentar os meus medos. O exército diminui de 32 para 10 mil. Gideão podia pensar, né? Agora ficou fácil. Mas olha o versículo 4. O que o versículo 4 diz? Bom, agora tem 10 mil, tudo bem. 32 já era ruim. Tá, mas 10 mil não é de todo ruim. O que Deus disse para Gideão no verso 4 então? Você ainda tem gente demais. O que você faria no lugar de Gideão? Eu já teria corrido talvez. Você ainda tem gente demais. Deixa eu dizer, quando eu leio esse texto, para mim é uma frase quase inacreditável. Eu esperava ouvir qualquer coisa de Deus, menos disso. Talvez eu esperasse Deus dizer assim, tá bom, agora com esses 10 mil eu vou te dar vitória, eu vou mandar anjos, eu vou fazer descer fogo do céu. Deus disse, não. Ainda tem gente demais. Porque se aos olhos de Gideão tinha pouca gente, aos olhos de Deus ainda tinha gente demais para aquilo que ele queria fazer. Sabe por quê? Porque Deus não estava apenas diminuindo o exército. Deus estava desmontando uma ilusão. Guarde isso no seu coração. Tem um medo que todos nós precisamos levar a sério. Aquele medo que impede de obedecer a Deus. Aquele medo que te paralisa. Aquele medo que te faz duvidar se Deus pode fazer, se Deus pode realizar, se Deus pode curar, se Deus pode pagar, se Deus pode tornar seu sonho realidade. Sabe, aquele medo que te paralisa de obedecer o que Deus te mandou fazer. O medo de fracassar, o medo de perder, o medo de ser criticado, o medo de não dar conta, o medo de se expor, o medo de depender de Deus de verdade. Mas o chamado de Deus não é para que a gente seja arrogante, inconsequente, autoconfiante. O chamado de Deus é para que você confie mais nele do que no seu medo. Para que você pegue os seus medos e os encare na dependência de Deus. Sabe por quê? Coragem bíblica não é ausência de medo. Se eu perguntar aqui, quem aqui não tem medo de nada? Nada. Levanta a mão, de nada, nadinha. Tem gente que tem medo da morte. Tem gente que tem medo de furacão, tem gente que tem medo de raio, tem gente que tem medo de barata. Quando vê uma barata, encara, mas vê uma barata, tem gente que já está assim, só de pensar, arrepiou. Tem gente de formiga, sei lá, tem medo de ladrão, tem medo da noite. Tem gente grande, velha, que tem medo do escuro. Você já viu? Dá para deixar uma luzinha acesa? Tá rindo, né?
Medo faz parte da natureza humana. Vai dormir no acampamento, dá para deixar, não, estou deixando um celularzinho aqui só para dar uma luzinha. É porque de noite eu vou no banheiro, preciso iluminar. Medo faz parte da nossa natureza. O medo faz parte da existência humana. A questão não é se você tem medo. A questão é se você está disposto a ser corajoso. Era o que Deus esperava de Gideão e daqueles homens, porque coragem bíblica não é ausência do medo. Coragem bíblica é obedecer a Deus apesar do medo, porque Deus é maior daquilo que pode te ameaçar e gerar medo. É acreditar nisso. Porque o medo sempre vai perguntar para você se der errado. É nessa hora que você precisa usar a fé e perguntar, mas e se Deus estiver nisso? O medo vai dizer, e se der errado? E a fé vai perguntar, e se Deus estiver nisso e se for a vontade dele? Sabe, então o texto continua e Deus prova a prontidão daqueles que vão ficar. Se você observar e continuar lendo o texto comigo, os versos de 4 a 8, depois que os 22 mil vão embora, ficam 10 mil ali, mas Deus ainda diz, né, é gente demais, aí vem uma segunda seleção. E eu não vou entrar nem no mérito dessa questão da água, tem comentaristas, estudiosos que dizem, né, se é porque estava lambendo como cachorro, ou se estava pegando água na mão, você vai ver isso, é porque ele estava olhando, estava pronto. O texto não diz isso claro. É uma possibilidade que tinha a ver. Mas a questão central desse texto não era o jeito que bebia água. A questão central desse texto aqui não é a técnica de beber água. A questão central é a soberania de Deus em escolher. O que Deus está dizendo? Eu vou escolher um instrumento. Eu vou definir a forma que eu vou dar a vitória. Eu vou definir a quantidade de pessoas. Eu vou conduzir a vitória de um modo que ninguém vai ter como dizer que foi no seu braço, foi na sua força. Porque se com 32 mil era complicado, com 10 mil era muito difícil, com 300 aos olhos humanos é impossível. A questão desse texto não é como bebeu água, como Deus fez o processo seletivo, não. A questão é que na soberania Deus disse, eu vou dar a vitória só com 300. Eu vou dar a vitória só com 300. Você já parou para pensar? De 32 mil, que já era complicado, para 300. Você que é da área de exatas, e eu tive que fazer a conta na calculadora para anotar no meu esboço, mas em números, mais de 99% do exército foi dispensado. Você imaginou num contrato, numa entrevista de emprego, num negócio da empresa, em alguma área da sua vida, uma batalha que você tem, você tem 100% de chances, 99% dessas chances são tiradas de você. 99% das possibilidades são tiradas de você. 99% dos recursos são tirados de você. Sabe, olhando para isso aqui, na matemática humana, seria simplesmente impossível. Mas sabe o que Deus diz? Agora está pronto. Agora é do jeito que eu quero. Agora eu vou agir. Agora eu vou fazer. Porque a questão para Deus nunca é quantos são, quanto você tem na conta, quanto tempo vai levar. A questão para Deus é quem vai ser glorificado com a vitória que eu vou dar. A questão para Deus não é qual é a sua experiência, qual é o seu currículo, quanto dinheiro você tem, qual a capacidade que você tem, quanto você se esforçou. Não. A questão maior para Deus é quem vai ser glorificado quando eu fizer o que eu vou fazer na sua vida. Deixa eu dizer para você, meu irmão e minha irmã, e Deus tem falado isso muito no meu coração como pastor dessa igreja. Deus não está procurando números que impressionem. Deus está formando gente que dependa dele. É lógico que nós queremos crescer. É lógico que nós queremos batizar centenas de pessoas. É lógico que nós queremos esse auditório lotado 1, 2, 3, 4, 5 vezes por domingo. E vamos trabalhar para isso. Mas uma coisa que tem que estar no nosso coração como igreja, e uma coisa, é lógico que Deus quer que você prospere, que a sua empresa cresça, que você tenha sucesso, que você tenha muito dinheiro, que você realize o seu sonho, que você compre a sua casa, que você faça tudo isso. Mas a questão e a lógica para Deus não é quantos são ou quanto você vai ter. Porque Deus não está procurando números que impressionem. O que Deus está procurando é gente, formando é gente que dependa dEle. Que esteja disposto, aconteça o que acontecer, a depender dEle. Porque aqueles 300 não eram suficientes para explicar a vitória. E era exatamente esse o ponto. Quando perguntassem e dissessem, caramba,
Como é que um camarada inseguro, covarde e medroso, liderando 300 homens, venceu mais de 100 mil? Qual é a única resposta possível? Foi Deus. Só Deus. Isso é um milagre. Não é que eles não se esforçaram. Não é que eles não batalharam. E se você observar o restante do texto, que nós não lemos aqui, porque não é o nosso foco, mas se você ler o restante do capítulo, quem já leu talvez possa me ajudar. Como é que Deus dá a vitória para o povo? A gente sabe, vou dar um spoiler, e que é óbvio. Os 300, Gideão com os 300, eles vencem os midianitas que estão no acampamento. Mas como é que eles vencem? Com uma cavalaria? Deus manda espadas, no ai espada, ai food, ai anjo, sei lá o que é. Deus manda, de repente aparece lá como Abraão, um monte de cavalos de guerra, carruagens vêm do céu. Como é que Gideão e os 300 vencem? Você lembra qual foi a arma que eles usaram? 3 coisas: tochas, trombetas e cântaros. Tochas, trombetas e cântaros. Com um exército muito maior e estupidamente armado. O texto diz que o próprio Deus confundiu os inimigos. Eles começaram a lutar uns com os outros. Deus dá uma estratégia para Gideão de tocar trombeta, fazer muito barulho. E os caras acordam na madrugada apavorados, achando que estão sendo invadidos, com pijama na mão, com as calças na mão, com a remela no olho e tal, acabam tudo escuro no branco, eles pegam na espada, que o primeiro que dá eu estou dando também. A história é essa. O milagre é esse. Deus dá estratégia para Gideão, tem que ter estratégia, tem que ser do jeito de Deus. Parece uma maluquice, parece absurdo, mas se você ler o texto, é isso que acontece. Ele divide o grupo em 3 grupos de 100 no entorno do acampamento. E aí Gideão diz, olha, quando eu der o sinal, todo mundo grita, faz barulho para o Senhor e para o Gideão. E começa a fazer barulho, Quando os camaradas acordaram de madrugada, nós estamos sendo atacados, vamos para a guerra. O primeiro que ele vem, mete a espada. Você vai parar para ver se é do exército inimigo ou não? Você vai ver, você mete a espada. Sabe, é muito interessante. Deus não apenas reduziu aquele exército. Deus escolheu uma estratégia improvável para que a glória fosse exclusivamente dele. O que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida, sabe? Guarde isso. Tem momentos que Deus leva a gente, como aqueles homens, para a beira do lago. Porque Ele quer revelar quem está realmente pronto para continuar. Tem horas que Deus leva a gente para a beira do rio, como fez com aqueles 10 mil. Para que Ele possa saber quem é que está pronto para continuar. E esse é um tempo que a gente está vivendo na nossa comunidade de fé. É hora que Deus está trazendo para dizer quem está pronto realmente para continuar. Quem realmente está disposto. Sabe uma coisa que a vida tem me ensinado, que o ministério tem me ensinado, e que talvez você tenha vivido e precise aprender talvez na sua vida. Nem todo mundo que começa com você vai permanecer com você. Nem todo mundo que se empolga no começo vai obedecer o que Deus mandou fazer. Nem todo mundo que está no ajuntamento vai estar na hora da batalha, na hora que a coisa apertar, vai correr. Nem todo mundo que se apresenta vai estar disposto a depender de Deus. Isso vale para a igreja, isso vale para a sua família, isso vale para a sua empresa, isso vale para os seus relacionamentos. Sabe, uma igreja, óbvio, a gente não pode desprezar números. Pessoas são muito importantes, crescimento saudável é uma bênção. Mas deixa-me dizer uma coisa para você que Deus tem colocado muito no meu coração. Nós não podemos confundir multidão com maturidade. Nós não podemos confundir multidão com maturidade. A gente não pode confundir movimento de gente com missão. A gente não pode confundir agenda cheia e atividade com presença de Deus. Porque às vezes a pergunta de Deus para uma igreja não é quantos vocês têm, mas é quantos de vocês estão dependendo de Deus. Talvez a pergunta de Deus para nesse tempo para nós seja: quantos de nós que estamos aqui queremos a glória de Deus? Talvez Deus esteja perguntando para nós: o que nós faríamos se tivéssemos menos recursos, mas mais da presença dEle? A gente ia continuar? Você ia permanecer? Talvez na sua vida,
na sua casa, na sua família, na sua carreira, na sua empresa, naquilo que Deus colocou para você, será que você continuaria obedecendo a Deus se Ele diminuísse o exército? Será que você permaneceria obedecendo a Deus se Ele diminuísse o exército? Se Ele diminuísse a carteira de clientes? Se Ele diminuísse o recurso? Se Ele diminuísse a possibilidade? Será que você continuaria obedecendo a Deus? Sabe, é nesse contexto então, que chega o verso 9, Deus diz para Gideão assim: Gideão, se levante e desça contra o acampamento. E é interessante que no final do verso 9 ele faz uma promessa. Olha aí, por favor. O último versículo que nós lemos. Ele termina dizendo assim: se levante e desça o acampamento. Por quê? Porque eu vou entregar eles nas suas mãos. É isso que está dizendo? Não. E diz: eu já entreguei. Levante e vá. Eu já entreguei nas suas mãos. Sabe, o primeiro princípio que a gente aprende com a história de Gideão é exatamente esse. Deus não divide a sua glória com a autossuficiência humana. O segundo princípio é que Deus não precisa de uma multidão impressionada pelo inimigo. Mas Deus está procurando gente que queira depender dele para ser usada por ele. Mas o terceiro e último princípio que esse texto ensina para nós de uma forma muito poderosa é que quando Deus garante a vitória, a obediência não depende nem da aparência e nem das circunstâncias. Deus diz para Gideão: pode ir, eu já entreguei, eu já fiz, eu estou garantindo a vitória. Sabe, é interessante porque Deus fez tudo o que tinha que fazer. Agora é com Gideão. Gideão não tinha que ficar paralisado. Gideão não tinha que ficar analisando, dizendo: nossa, puxa vida, né? Quanta gente a gente perdeu. Nossa, nós estamos tão tristes. Eram uns 32, só ficaram 300. Talvez se tivessem os 32, talvez se Deus tivesse deixado pelo menos os 10 mil. Talvez, como talvez muitas vezes você fique. As perdas vão vindo, as perdas vão acontecendo e você se paralisa e fica lamentando o que você perdeu. Fica lamentando a perda do emprego, a perda da saúde, a perda do recurso, a perda dos clientes, seja lá do que for. Sabe, Gideão não tinha que ficar parado analisando. Gideão não tinha que passar a noite lamentando os 31.700 que tinham ido embora. Deus está dizendo para Gideão: ei, você não tem que ficar preso à pergunta: como é que nós vamos fazer agora? Mas sabe qual é a palavra de Deus para Gideão? Se levante. Eu não sei como é que você chegou até aqui. Eu não sei quantas perdas você tem tido. Eu não sei o quanto você tem sofrido. Eu não sei o quanto você já perdeu esse ano. Mas se existe um Deus que está sobre a sua vida, se você crê que Ele tem promessas para a sua vida, se Ele colocou algo no teu coração, se Ele tem dado uma visão, uma paixão, um projeto de vida para você, em nome de Jesus, pare de olhar para as circunstâncias, pare de ficar paralisado pelas circunstâncias, pare de ficar chorando leite derramado e ouça Deus dizer para você nessa noite: se levante, porque eu já realizei aquilo que eu te prometi. Se levante, porque eu já cumpri. Deus está dizendo para você: se levante, porque eu já entreguei o acampamento nas suas mãos. Se levante, porque eu já tenho a porta de emprego aberta para você. Se levante, porque o milagre que você precisa está pronto. Se levante, porque eu já tenho a provisão que você precisa preparada. Se levante, porque eu já tenho pessoas que estão se movendo e você nem sabe, e que eu estou preparando, e no momento certo você vai encontrá-las. Se levante em nome de Jesus. Sabe, é interessante o tempo verbal. Deus fala de uma vitória como algo que já foi decidido. Para Gideão, a batalha estava no passado, presente ou futuro? Futuro, ia acontecer, não tinha acontecido nada ainda. Para Gideão, a batalha estava no futuro. Mas no tempo perfeito de Deus, a vitória já tinha sido declarada para o povo de Deus. No tempo de Deus, a batalha já tinha terminado. No tempo de Deus, tudo que precisava ser feito já tinha sido feito, a estratégia estava pronta. Então guarde isso em nome de Jesus. Eu vou repetir para você o terceiro e último princípio. Quando Deus garante a vitória,
A obediência não pode depender de aparências e circunstâncias. Se Deus tem promessa para você nesse livro, se você crê na promessa dele para você, para a tua casa, para o teu casamento, para a tua família, para os teus filhos, para as tuas finanças e para a sua vida, se Deus garantiu a vitória, obedeça, se levante e vá fazer o que você tem que fazer. Tome decisões. Procure ajuda. Crie uma estratégia. Faça aquilo que Deus está mandando fazer. Porque a história não terminou. A história não terminou porque Deus fez a seleção. A história não terminou porque Deus prometeu. Deus falou, se levante porque eu já te dei o acampamento. Se levante porque eu já declarei a vitória. Gideão, tá bom, vou ficar aqui. Deus diz, não. Gideão tinha que descer. E se você observar, não por acaso, o texto diz que os midianitas estavam no vale. Deus disse para Gideão, ei, você tem que descer. Gideão ainda tem que enfrentar o vale, tem que caminhar até lá. Gideão ainda tinha que obedecer, por mais absurdo que parecesse. Porque aos olhos humanos era uma empreitada suicida. Mas ele ainda tinha que obedecer a despeito das circunstâncias. E Gideão ainda tinha que inspirar e liderar os 300 que ficaram ali com ele. Sabe? Guarde uma coisa no seu coração. Soberania de Deus não elimina a obediência humana. Soberania de Deus sustenta a obediência humana. Não me venha com essa história de que Deus é soberano, Deus declarou, Deus determinou. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, mas você precisa fazer a sua parte. E às vezes a vitória não vem, não é porque Deus não prometa, não é que Deus não possa, não é porque a estratégia dele não é ruim, é porque simplesmente você continua sentado, acomodado, acovardado. Faça a sua parte. Deus faz a obra, mas Gideão precisa se levantar. Deus entrega o inimigo, mas Gideão tem que descer para o acampamento. Deus garante a vitória, mas Gideão precisa crer. Mas mais do que crer, Gideão precisa agir. Deus não chama Gideão para uma passividade religiosa. Deus chama Gideão para ir para a guerra, mas para uma obediência que dependa dele. Deixa eu dizer para você, meu irmão e minha irmã que está aqui nessa noite. Deixa eu dizer para você, querido que está aqui, que está no campus online. Talvez, Deus já tenha reduzido algumas coisas na sua vida. Talvez hoje você está paralisado pelas coisas que você perdeu. Talvez a vida tenha reduzido possibilidades, tenha reduzido apoios, certezas. Talvez você perdeu muito da sua sensação de controle. Talvez Deus permitiu que a sua força fosse reduzida. Mas a pergunta que Deus está te fazendo hoje é, se Ele tem promessa para você, você vai ficar prostrado, estatelado, chorando, ou você vai se levantar e crer no que Deus prometeu? Você vai ficar paralisado, achando que Deus desistiu de você, que Deus não te ama, ou você vai se levantar e vai lutar as guerras que você precisa lutar? Porque guarde uma coisa, a redução de Deus não é o fim da história. A redução de Deus, muitas vezes, é apenas o início da vitória sobrenatural que Deus vai te dar. Aquilo que pode parecer perda, parece derrota, parece fracasso, parece ruína, pode ser talvez o teste de obediência que Deus está fazendo, para saber se você está disposto a ir até o fim e experimentar a vitória sobrenatural que Ele vai te dar. Sabe, Juízes capítulo 7, versos de 1 a 9, ensina para a gente que Deus não trabalha apenas para nos dar vitória. Isso é uma realidade, isso está na Bíblia. É claro que Deus trabalha para nos dar vitória. Mas talvez o que a gente mais aprenda nesse texto é que Deus não trabalha só para nos dar vitória. Mas Deus muitas vezes na caminhada trabalha para te ensinar quem é a fonte dessa vitória. Quem tem o poder para te dar a vitória? De onde virá essa vitória? Quando a gente olha para esse texto, Gideão começou com 32 mil, depois ele fica só com 10 mil, depois ele fica só com 300, mas o que a gente observa no fim, e depois de ver o final da história, é que Gideão tinha o suficiente, sabe por quê? Porque Gideão tinha a promessa de Deus sobre a sua vida, que ele ia ter vitória. Talvez você ache que não tem o recurso necessário, a capacidade necessária, a estrutura necessária, o dinheiro necessário, a saúde necessária, a vitalidade necessária.
mas se você tem a promessa de Deus sobre a sua vida, e se você está disposto a obedecer a Deus, a despeito das circunstâncias que você está enfrentando, você já tem tudo o que você precisa para a vitória que Deus tem preparada para você. Talvez, e só talvez, o que você tenha gente demais, recurso demais, preocupação demais, ansiedade demais. Sabe, esse texto confronta a gente com uma pergunta simples, mas muito profunda que a gente precisa se fazer. Esse texto de Juízes capítulo 7 confronta a gente com uma pergunta muito simples e que eu quero fazer a você nessa noite. Pensa sobre isso. Se Deus reduzisse aquilo em que você mais confia, você ainda continuaria confiando em Deus? Se Deus reduzisse aquilo em que você mais confia, você ainda continuaria confiando em Deus? Se os seus recursos diminuíssem, você ainda ia obedecer a Deus? Se algumas pessoas fossem embora, te abandonassem, aqueles que disseram que iam estar com você até o fim, você ainda ia permanecer fiel? Se a sua força humana não for mais suficiente, você ainda continuaria a acreditar que Deus pode fazer? Se Deus tirasse os seus apoios visíveis, você ainda ia descansar na palavra e na promessa dele? Eu queria convidar você a fechar seus olhos. Eu quero terminar essa noite, essa palavra orando com você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei quais batalhas você tem pela frente. Eu não sei quais batalhas você está enfrentando ou tem enfrentado há um tempo. Eu não sei o que está preparado daqui para frente para você. Mas a mensagem de Juízes capítulo 7 não é você consegue. A palavra de Deus para você nessa noite não é você consegue, vai na tua força. Não, não, não. A palavra de Deus para você nessa noite é muito melhor. A palavra de Deus essa noite é: Deus consegue. Deus tem poder. Deus tem um recurso. Deus pode te dar a vitória. E porque Deus consegue, você pode se levantar e você pode obedecer. Eu não sei o que Deus tem mandado você fazer. Eu não sei que direções Deus tem te dado. E talvez você está paralisado, paralisada, desanimado, desanimada. Nessa noite eu quero desafiar você em nome de Jesus a confiar no Senhor e a receber essa palavra. É difícil para você? Deus pode. É impossível para você? Deus pode. Você não tem um recurso? Deus tem. Você não é capaz? Ele é. Você consegue. Você pode. A questão é: você está disposto a obedecer? Você está disposto a obedecer? Você está disposto a confiar? Você está disposto a se levantar? Você está disposto? Você acredita que Deus pode? Talvez você olhe para os seus recursos, você olhe para a sua capacidade, olhe para a sua saúde, olha para as pessoas que estão te apoiando e você diga: acabou, não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: você não consegue, mas eu consigo. Você não pode, mas eu posso. Então se levante e continue. Continue lutando por você, continue lutando pelo teu casamento, continue lutando pela tua família. Se levante e continue lutando por esse sonho. Continue lutando por essa carreira. Se levante e continue. Porque não é o que você tem, mas é quem eu sou e o que eu posso fazer por você através de você. A questão não é se você tem um recurso. A questão é: quando eu fizer, a quem você vai dar a glória? A quem você vai dar a glória? Sabe, hoje o Senhor talvez está te chamando para dizer: Senhor, eu confiei demais na minha força. Ah, Senhor, eu confiei demais nos meus recursos, eu confiei demais nas pessoas, confiei demais no meu controle, eu confiei demais nos números. Senhor, eu confiei demais em mim mesmo. Sabe, talvez hoje Deus esteja dizendo para você: ei, sabe qual é o seu problema? É gente demais, é peso demais, é orgulho demais, é controle demais, é medo demais, é autoconfiança demais. E Deus está dizendo isso não é para te envergonhar, Ele está dizendo isso é para te libertar. Porque quando Deus reduz aquilo que alimenta o seu orgulho, Ele aumenta a sua capacidade de depender dEle. Ele aumenta a sua capacidade de obedecer e caminhar na direção da vitória que Ele vai dar.
Gideão se levanta, só com 300, com alguns cântaros, com algumas trombetas, com coisas que não pareciam fazer sentido, e algumas tochas, mas era tudo que Deus precisava para fazer o que Ele já tinha decidido e dar a vitória a Gideão, para que o nome dele, o Senhor, fosse glorificado. Ei, talvez nessa noite, Deus está te chamando para te lembrar que quando você depende dele, você descobre que 300 nas mãos de Deus são mais do que milhares sustentados pela capacidade humana. Deus está te chamando para se levantar. E se tem uma batalha que você está enfrentando, se tem algo que você está lutando, você desistiu, você está achando que não tem mais jeito, mas Deus dessa noite te lembrou, ei, que você precisa depender de mim, que você precisa me obedecer. Então se levante e continue. Eu vou te dar a vitória, eu vou te dar a estratégia, e é com o que você tem, é com os que você tem, que eu vou fazer isso. Se você crê nisso nessa noite, eu quero orar por você. Eu quero terminar essa noite, essa celebração, clamando para que Deus confirme essa palavra no teu coração, para que Deus te dê força para não desistir, para que Deus abra os teus olhos, para que Deus enche o teu coração de coragem para enfrentar os seus medos, para que você se levante e avance, mesmo não tendo todos os recursos, mesmo não tendo todas as respostas, mesmo não tendo tudo pronto, mas tendo a certeza de que você tem a presença de Deus, e que Ele prometeu que vai te dar vitória. Se você crê nisso, fique em pé onde você está, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Fique em pé em nome de Jesus, dizendo: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Dizendo: Senhor, eu estou me levantando, eu vou enfrentar, eu vou continuar, eu não vou desistir, eu não vou parar. Eu não vou parar. Talvez o que está me atrapalhando é porque eu estava confiando demais no meu orgulho, na minha capacidade. Eu estava confiando demais e achando, porque eu não tinha dinheiro, porque eu não tinha capacidade, porque eu não tinha experiência, porque eu não tinha... Ei Deus, talvez eu não tenha porque o Senhor não me permitiu ter, para que eu aprenda que o que eu preciso é do Senhor. Eu preciso é depender do Senhor, eu preciso obedecer ao Senhor, eu preciso viver a estratégia do Senhor, e assim como Gideão, enfrentar os meus medos. Eu preciso ouvir o Senhor dizendo: ei, é medo demais, enfrenta. É ansiedade demais, entrega para mim. É suficiência demais, confia em mim. É plano demais que você tem. Se prostra diante de mim nessa campanha e clama por mim em oração. Eu vou te responder. Eu vou te mostrar. Eu vou te revelar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Deus, nós estamos aqui nessa noite, diante do Senhor, de pé, declarando que nós não temos todos os recursos, nós não temos todas as respostas, nós olhamos para nós mesmos, não vemos a capacidade, força necessária, nós olhamos para aqueles que estão do nosso lado, não são todos aqueles que nós gostaríamos, mas nessa noite nós nos levantamos, para dizer que entendemos que aquilo que nós precisamos para ter essa batalha, nós já temos, que é o Senhor e a Tua presença ao nosso lado. Ah Deus, enche o nosso coração dessa certeza nessa noite. Nos ajude a continuar a Te obedecer a despeito das circunstâncias. Nos ajude, como Gideão, a descer para o vale ao sair desse lugar, a enfrentar nessa semana as entrevistas, reuniões, conversas difíceis da família. Nos ajuda, ó Deus, a voltar para a planilha. Nos ajuda, ó Deus, a voltar a batalhar pela porta de emprego. Nos ajuda a voltar para o cursinho, para a universidade. Nos ajuda a enfrentar os nossos desafios, os nossos sonhos, as reuniões complicadas da empresa. Nos ajuda a ir para esses vales, na certeza de que em obediência ao Senhor, o Senhor já tem tudo preparado para que a Tua promessa se cumpra na nossa vida. Ó Deus, não nos deixe o medo nos paralisar. Não nos deixe a nossa autossuficiência nos acomodar. Mas que nessa noite a gente ouça o Senhor dizendo: ei, tem gente demais, tem recurso demais, tem orgulho demais, tem vaidade demais, tem medo demais. Mas que nessa noite nós possamos abrir mão de tudo isso e ouvir a Tua voz dizendo: se levante, continue. O que você é e que você tem é tudo que eu preciso, porque eu já liberei vitória para você.
eu já liberei vitória para você. Nós queremos receber essa palavra nessa noite. Nós queremos nos apropriar dessa palavra nessa noite. Nós queremos declarar aqui no mundo espiritual: nós cremos no Senhor. Nós cremos na tua palavra. A nossa esperança está em ti, nós cremos. Nossos inimigos vão cair, nós cremos. Tudo que o Senhor tem para nós, nós cremos em nome de Jesus.